segurado, na hora que fecha, assim, ele quer o preço, ele quer sempre o mínimo do mínimo do mínimo, mas na hora que ele precisa, ele quer o seguro Master Mega Blaster, que cobre tudo. Aham! Quem disse que não ia ter live hoje? De vez em quando essas enroscadinhas, depois eu mostro pra vocês como é que se faz uma live, o porquê que dá esses enroscos, mas bora lá começar, que comigo todo mundo sabe que é direto e reto, né? Eu já chego, já falo o que eu me propus a falar e beijo, tchau! Porque aqui a gente não tem tempo para perder, nem o meu, nem o de vocês. Hoje eu decidi colocar esse tema para vocês, né, de saiba contornar a reclamação de um segurado, porque aconteceu hoje aqui na corretora, né? Não que, nossa, tenha sido a primeira vez. Quem dera tivesse sido a primeira vez, né? Em mais de 20 anos de profissão, eu ia falar que ia ser algo inédito. Isso acontece, não é anormal, é até difícil realmente acontecer, não tenho do que reclamar não. Mas o que eu queria trazer para vocês sobre esse tema é justamente para vocês saberem contornar de fato esse tipo de situação. Porque eu lembro muito bem no começo, quando acontecia isso, mas eu ficava nervosa, eu ficava irritada, injustiça, sabe? Tá ouvindo aquilo do segurado, como assim? Então, e aí o que acontece? Toda vez que um segurado vinha para mim com alguma reclamação, seja por simples que ela fosse, de assistência, ou da contratação, ou de algum outro corretor que veio falar para ela, nossa, aquilo me tirava do eixo de uma maneira que vocês não fazem ideia. Óbvio que a pessoa não vê a gente, né? A maioria das vezes é por telefone. E eu ficava vermelha, eu ficava brava. Aí eu, às vezes, não sabia nem como responder. Então, me tirava literalmente do eixo. Receber uma reclamação era coisa assim que me tirava a estrutura. Porque eu falava, poxa vida, expliquei tão bonitinho na hora da contratação, mostrei os diferenciais, e como assim? Agora a pessoa tá vindo reclamar? Eu falo, poxa, que injusto, eu mostrei para ela, e aí agora eu tô tendo que mostrar tudo de novo, porque parece que esqueceu. Gente, até que a minha ficha sobre isso, eu me chateei bastante. Hoje não, hoje soa muito tranquilo, e por isso que eu resolvi trazer esse tema para vocês, que vocês não precisem passar pelos transtornos e dores de cabeça que eu passava, que, nossa, muitas vezes eu fui dormir chateada, às vezes não dormia pensando como se eu tivesse feito algo errado, e o que é que eu tinha feito, como que eu poderia solucionar para que não voltasse a acontecer, porque isso tudo passa na nossa cabeça, principalmente se você é responsável com o seu trabalho, se você faz as coisas com carinho, tem todo aquele cuidado com o seu segurado, e eu sempre tive. Então, por isso que esse tipo de situação era uma coisa que me tirava, assim, do eixo. Na situação que aconteceu aqui hoje foi o seguinte, a segurada, que por sinal é uma amiga minha de longuíssimas datas, época até de balada, e então assim, nem lembro quantos anos eu a conheço, mas uma coisa eu deixo clara, não só para os meus segurados, para os meus amigos, para qualquer pessoa, eu separo e oriento você também a separar amizade, negócios à parte, não misture, para que depois você não se veja, mas eu sou obrigada a baixar a cabeça, ou eu sou obrigada a fazer algo que você não concorde só pelo fato de ser um amigo, um parente. Gente, não tem essa. Vocês têm que ser profissional, independente do grau de afinidade que você tenha com o seu segurado, tá? Então, até por isso que muitas vezes eu já falei para vocês que os seus amigos e os seus parentes serão os seus melhores ou até piores segurados, dependendo da maneira como você enxerga.
Por quê? Melhores logo de início, primeiro, quando você está iniciando qualquer negócio, são os seus próximos que vai te dar aquele apoio, né? Via de regra é assim que acontece. A gente sabe que tem uma exceção ou outra, mas nesse ramo de corretagem é muito comum os seus primeiros clientes serem os seus amigos, os seus parentes. Então, assim, eles serão melhores por conta disso. Aí, quando eu coloco pior, até mesmo por conta de como você vai enxergar, é no quesito de que eles também serão os que mais vão te trazer objeções. Muitas vezes até por conta dessa proximidade que vocês têm. Então, eles vão se sentir no direito de falar o que vem na cabeça deles, de abrir assim de uma maneira até sem filtro nenhum, questionar a todo e qualquer momento, uma dúvida ou outra, seja no encontro num churrasco que vocês estejam, ou seja, serão aqueles que mais vão solicitar você, vão te exigir, mais vão te exigir do seu conhecimento. Então, por isso que eu falo que é ruim dependendo do seu ponto de vista, porque no começo é também natural da gente achar que, ai, quanta pergunta, eu já falei, tipo, é isso. Óbvio que você está pensando, né? Você não vai passar isso pro segurado. Só que, com o passar do tempo, você vai percebendo, e se não, é bom que você perceba dessa maneira, que isso é muito válido, que isso é muito importante, inclusive para o seu crescimento. Porque serão exatamente essas objeções, essas dúvidas, esses apontamentos, que vai fazer com que você melhore, não só para esse segurado, mas sim para todos os outros clientes que você venha ter. E também o que vai te trazer uma gama, inclusive, de respostas para os seus próximos. Então, quando você estiver lá abordando com um segurado X, você já vai se antever. Você já vai passar para eles exatamente como é que funciona o processo. E quando você perceber que esse segurado pode te trazer aquela mesma dúvida de quando você teve com algum outro cliente seu, que seja aquele amigo, aquele parente, qualquer segurado, se você viu que aquela objeção pode ser a mesma do segurado atual, já passa. Ou se é algo importante, que você viu que muitos segurados, eles trazem como objeção que para você não dava tanta importância, mas se muitos segurados estão questionando, é porque é algo importante de ser dito. Coloca lá no seu caderninho de objeções e lembre de toda vez que você for trabalhar aquele determinado seguro, passar para eles. Porque assim você vai eliminando a cartela de possibilidades de objeções que eles possam te trazer. E nada mais bom para o seu segurado quando você antevém. Porque aí eles já se sentem exatamente que você está dominando o assunto, exatamente que você está ali preocupado com o problema que ele possa ter e passando a solução, até mesmo antes dele. E aí nessa situação até que aconteceu aqui hoje na corretora, essa minha muito amiga, que realmente é uma amiga muito, nossa, a gente ia pra balada, acho que eu tinha o quê? Uns 17, 18 anos. Pronto, só que não. Mas quando fala com a gente, né, por ser próximo, a gente percebe até a tomada de cuidado que a pessoa tem, mas a gente também percebe uma certa chateação. Só que o que acontece? Eu vou abrir todo dessa situação para vocês, com certeza, inclusive, vão até se encaixar em algum momento. Ela contratou um seguro residencial. No seguro residencial que ela contratou o plano mais básico. E aí, ela precisou usar, hoje, se não me engano, ela foi fazer lá um chamado, e a seguradora informou para ela que ela já tinha esgotado as possibilidades de abrir o chamado. Obviamente, ela ficou muito chateada, muito consternada, porque principalmente nesse período de pandemia, que não está trabalhando direito, então está em casa, está vendo quais são os problemas que pode resolver, até mesmo para ocupar o tempo, para deixar as coisas em casa em ordem, agora que está com tempo. E aí ela me liga, chateada.
Ah, nossa, Lu, você sabe que tenho muito apreço por você, sabe? A nossa amizade acima de tudo, mas eu tenho que abrir pra você que eu tô muito chateada. Aí eu, nossa, o que aconteceu, nega? Aí ela pra mim, não, assim, eu fui abrir um chamado, que sacanagem, pra que eu pago o seguro se quando eu preciso eu não posso usar? E aí já começa aquela lavação de roupa suja, né? Aí você pensa, mas como assim você não pode usar o que aconteceu? Aí ela fala, não, porque ó, eu só usei para encanador, usei para chaveiro, e aí fui aqui chamar para poder instalar as coisas da minha casa, cortina, prateleira, essas coisas do tipo marido de aluguel, né? E aí a moça da seguradora falou que eu não tenho direito, mas como assim eu não tenho direito, né? Para que eu pago isso então? Poxa vida, paguei valor X, aí já fala até quanto pagou, como se fosse só para aquilo, né? Primeiro, a primeira coisa que vocês vão fazer, independente se é alguém que tem muita proximidade com vocês ou não, vocês vão ouvir. Porque no momento que a pessoa tá ali trazendo o problema dela, ela quer ser ouvida. Então, o corretor, ele tem um pouco de psicólogo. Você tem que desenvolver essa habilidade em você. Deixa eu ouvir, deixa desopilar o fígado, porque ela tem que colocar aquela chateação para fora. Depois que ela colocou a chateação para fora, que você está entendendo qual é o desgosto que ela está tendo naquele momento, aí você começa a explicar para ela o que eu espero que você já tenha feito na contratação, porque aí ela vai lembrando. Algumas vezes eu já falei para vocês que segurado ele, na hora que fecha, assim, ele quer o preço, ele quer sempre o mínimo do mínimo do mínimo, mas na hora que ele precisa, ele quer o seguro Master Mega Blaster, que cobre tudo, ele acha que tipo um seguro residencial, por exemplo, não, que o cara tem que ir lá para pintar a casa dele quando ele tem vontade de pintar a casa. E não, né, gente? Seguro tem as suas regras. Na contratação, aqui, pelo menos, como que a gente faz? A gente passa os diferenciais da assistência para a pessoa. Ó, você tem a opção A, B, C, a diferença da assistência X, Y, tal, e as coberturas também. Então, você detalha para a pessoa quais são as coberturas, quais são as diferenças da assistência, porque por mais que seja um seguro residencial, a gente sabe, nós corretores, que o foco principal é a cobertura, incêndio, raio, explosão, que é a cobertura básica, vidros, dano elétrico, RC familiar, a gente sabe que são as coberturas. Mas o segurado, ele usa muito a assistência 24 horas. Então, ele fica até muito mais focado nessa questão da assistência 24 horas. E aí, como a experiência que ele teve nos anos anteriores foi de não fazer uso da apólice, então ele acha que tudo bem, vai mais baratinha mesmo, nem uso, e tá tudo certo. Só que, quando ele se vê numa situação que ele precisa usar, aí é que ele começa a se atentar um pouquinho mais sobre o quão importante é as coberturas de seguro e os seus diferenciais. Obviamente que tem diferença de valores? Tem, mas a pessoa ela não enxerga isso na hora da contratação. Ela vai enxergar na hora que ela está precisando. Em alguns casos não tem problema nenhum, você tem como até ali consertar no meio do caminho para que atenda realmente de uma maneira melhor do que hoje ele esteja precisando e não no momento da contratação. Então, quando ela me abriu lá essa reclamação que para ela era como se o mundo tivesse caído na cabeça dela. Aí você fala, olha, quando você contratou, foi te passado opção A, B, C ou D. Você, de acordo com a sua experiência dos anos anteriores, escolheu essa. Por quê? Porque você realmente não usava. E é normal, um ano ou outro, a gente ter mais chamados. E calhou de justo nesse ano, você precisa mais do que a assistência que você contratou. Então, assim, primeiro, o que você precisa, o que você chamou, como que foi o seu atendimento, porque nesse caso, ela chama direto com a seguradora, né? Ela me ligou só falando logo da reclamação. E aí, depois que eu ouvi, que ela me falou todas as vezes que ela tinha chamado, para o que ela tinha chamado, e todas foram, acho que em fevereiro, um negócio assim.
Aí eu falei, tá, mas se você está chamando de novo, por que você está abrindo um novo chamado? Porque, na verdade, é um retorno que a gente chama, não é considerado novo chamado. E aí, você já pode chamar para retornar, se você foi lá, comprou a lâmpada que tinha que ter comprado para poder trocar. Se você precisa de um novo, aí sim, realmente você esgotou as possibilidades que você tinha de chamar. Porém, eu acredito que ainda é mais viável, e nesse momento eu nunca afirmo, porque eu não tenho valores. E eu falo direto e reto para todo mundo que trabalha comigo, você nunca afirme indenização, valor, nada que não dependa de fato de você e sem antes ter feito um estudo. Por quê? Tudo que você falar, a pessoa depois vai te cobrar. Então, se ela falar reclamando um sinistro e você falar para ela, não, seguradora vai te pagar no dia tal, e chegar no dia tal ela não receber, ela vai cair matando em cima de você. Então, assim, ó, se tudo der certo, de acordo com a documentação recebida, muito provavelmente, possivelmente, em torno de, vai entrar a indenização da sua conta. Nunca firme, a não ser que seja exatamente da sua responsabilidade executar aquela tarefa. E aí você falou uma data, você tem que cumpri-la, tá? Então, por isso que no seguro você tem que tomar muito cuidado com as suas afirmações, porque a gente tem que ter ciência que não somos nós que garantimos a indenização. Quem garante a indenização é a seguradora, de acordo com a pólice contratada. E vai depender da análise dela, do que de fato aconteceu. Então, você nunca pode afirmar uma coisa que não vai sair do seu bolso. Cuidado com as palavras que vocês usem, porque isso pode voltar contra vocês, tá? E aí, na situação de que, nesse caso da assistência dela ter estourado, eu falei para ela, ó, primeiro, o fato de você falar que para que vale o seguro, sendo que quando eu preciso, eu não tenho atendimento, falei, eu entendo que você está no momento de nervosismo, porque você quis uma coisa e não foi atendida. É natural essa frustração em todos nós quando a gente ouve uma negativa. Porém, o seu seguro residencial, você não contratou só para assistência 24 horas. Você contratou para cobertura, incêndio, raio, explosão, aí eu abri o valor. Você contratou para o dano elétrico, se der um raio aí na sua casa, queimar uma geladeira sua. Imagina você ficar sem geladeira, queimar uma máquina de lavar, queimar o seu gás na casa dela, é chuveiro a gás, né? Ou seja, a cobertura de vidros você também tem, então se quebrar lá a sua mesa que é de vidro, a sua pia de mármore, a sua janela... Ou seja, você contratou o seguro residencial para todas essas coberturas, e aí você aponta as coberturas que a pessoa contratou, e, além disso, obviamente que o serviço de assistência 24 horas também. Porém, de acordo com os anos que você contrata e a quantidade de uso que você faz, você achou por bem contratar a mais em conta. O que não tem problema nenhum, porque esse era o seu histórico até hoje. Se você agora está vendo a necessidade de ter uma cobertura um pouco mais ampla, a gente vai fazer um estudo aumentando a assistência 24 horas que você tinha para uma outra maior, ver qual é a diferença de uma e da outra, e você aceitando, paga essa diferença e volta a ter o atendimento até o término da vigência da apólice. Porque muitas vezes acaba saindo para a pessoa até mais em conta ela fazer isso, pagar essa diferença da assistência menor que ela tinha para uma assistência maior, do que contratar, por exemplo, sei lá, um marido de aluguel. E não é um serviço barato. Então, você tem que mostrar para o segurado que, ok, você está chateada com a situação, porém, por uma responsabilidade de contratação que compete a ela mesma, porque foi ela que fez a escolha, né? Sabendo ali, tendo escrito e apontado quais eram as diferenças, mas até ontem ela não precisou. E hoje ela está precisando, tem uma segunda alternativa, que é fazer um endosso de alteração para que ela possa voltar a usar. E apontar também que o seguro não é só para aquele exato problema que ela está chateada no momento. Ele tem uma outra gama de coberturas que traz benefício para ela.
Por isso, gente, toda vez que vocês tiverem a reclamação de qualquer segurado de vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer é ouvir. E ouvir realmente de mente aberta, tentando se colocar no lugar da pessoa, sendo sereno e seguro do trabalho que vocês executem. Óbvio que eu volto e repito, desde que você tenha executado e esteja fazendo o seu papel corretamente. Como aqui a gente faz, é super transparente, então a gente não tem esse tipo de reclamação. Embora no começo que eu falei da profissão, eu ficava realmente muito chateada, porque eu me sentia de fato culpada por aquilo. A pessoa está reclamando, na minha cabeça, caramba, eu não expliquei o suficiente, eu não me fiz entender o suficiente, então eu me achava realmente responsável. Até que, né, de tanto levar porrada e você perceber que é natural do segurado e é natural do ser humano, quando ele está ali com a dor, ele só querer procurar algum para poder apontar, você começa a respirar um pouco mais aliviado. Tem momentos que você vai te pegar meio assim, também num dia não muito bom, só que eu oriento a vocês, só não abra a boca. Só ouça, respire para depois começar a falar. Porque senão você pode entrar até numa discussão com o seu segurado, independente se é seu amigo, se é seu parente, ou seja, quem for, tá? Neste momento ele é seu segurado. E aí você, oxigenando o cérebro, né, respirando antes de verbalizar, você consegue responder para ele com mais calma e trazendo de fato a solução que ele precisa naquele momento. Por isso, é muito importante, às vezes a gente não tem a informação na hora, às vezes a gente não lembra de fato como foi a contratação, e talvez quando a pessoa fez essa ligação para você, você não tem ali todos os documentos nas mãos para poder responder de fato qual é a solução que você vai dar. Se for esse caso, você vai pedir para a pessoa 1 minuto, que você vai levantar as informações, que você vai ver o que é que você precisa para aí sim respondê-la. Então, se você não tiver todas as informações no momento, não conseguir fazer uma busca rápida, porque de repente você não está no seu local de trabalho, não tem problema. A não ser, obviamente, que não seja uma coisa emergente, sabe? Que a pessoa tá ali, sei lá, no meio da rua, desesperada, precisando de um atendimento. Aí você dá seus pulos, tenta ligar para alguém que esteja lá no escritório para amenizar o problema imediato da pessoa. Mas não sendo essa situação, é uma reclamação que você pode responder até com um pouco mais de cautela. Peça o momento para levantar todo o histórico e aí você vai nas suas anotações, no tipo de seguro que ela contratou, qual foi a cotação que você passou, a época da renovação, ou porque aqui, como que eu faço, e eu até oriento vocês a fazerem, que vai te auxiliar, principalmente no decorrer do ano, porque o segurado, você é responsável por um ano, né? Ele contratou uma pólice com você que tem validade de 1 ano. Nesse 1 ano pode acontecer muitas coisas. E você não vai lembrar o que é que foi dito, o que é que foi acordado, como é que foi passado no momento da contratação. Porque, graças a Deus, a gente não tem um único segurado. A gente tem vários segurados e é humanamente impossível a gente lembrar de todos. Então, o que vocês vão fazer quando vocês estiverem fazendo a contratação da apólice para o segurado de vocês? Vocês vão, naquela pastinha que eu falei para vocês terem virtual, vocês vão salvar a cotação que vocês passaram para a pessoa, porque eu sempre digo, passe de 3 a 4 no máximo, estourando para a pessoa. Salva ali aquela cotação, salva a proposta, a apólice que você efetivou, claro, e a conversa do WhatsApp. Porque, a raros os casos, é necessário vocês buscarem, inclusive, as conversas que vocês tiveram. Porque no momento da dor, é aquilo que eu falei, o amigo vira inimigo. Então, se você tem salva conversa, se você tem ali tudo bonitinho, que você orientou, que você falou, principalmente aqueles segurados
que você percebe até no momento da contratação que ele não está sendo 100% verdadeiro nas informações que ele está te passando. Esses, sem sombra de dúvida, salve, registre em cartório, põe no cofre, brincadeira. Mas assim, salve na pastinha deles, porque você também tem que estar seguro das informações que você passa, para que amanhã ou depois não seja, sua palavra contra a minha palavra, sabe assim? A gente lida com seguro, a gente lida com bens de outras pessoas, é uma coisa assim muito importante, a gente tem que dar o devido valor a isso, e não é aquele negócio que dizem, aquela frase, na verdade, que falam, né? O cliente tem sempre a razão. Nem sempre. Analise primeiro a informação passada. Por isso que eu disse, primeiro ouça. Levante exatamente qual é o tipo de problema que estão trazendo para você resolver e depois você vai atrás da solução. Então, quando a pessoa está falando, muitas vezes, ela inclusive, no momento que ela está verbalizando para você, ela já começa a lembrar daquela conversa que vocês tiveram e ela vê que ela não está sendo tão coerente assim na reclamação. Mas não tem problema, é aquilo que eu disse. Se coloquem serenos, se coloquem à disposição para de fato ouvir e servir como se fosse um psicólogo, porque é isso que a gente acaba sendo um pouco, tá? Psicólogo dos nossos segurados, ouvir as queixas deles. Quando eles te ligam, você tem que parar o que você está fazendo, voltar a sua atenção 100% para ele, para justamente você também responder com a qualidade necessária para que aquilo depois não vire contra você. Porque se você não responder à altura e trazendo de fato a solução para o problema, por menor que seja, que ele esteja te trazendo, esse segurado, ele pode sair falando mal de você, ele pode, e mesmo sendo amigo, tá, gente? Mesmo sendo parente. E mesmo que alguns falem, é brincadeirinha, mas olha, fulano deu mancada nisso. Olha, eu precisei, o seguro não funciona naquilo. Ele não vai contar o enredo todo. Ele vai soltar essas piadinhas e se você tiver na rodinha de amigos para poder explicar de fato o que aconteceu, show de bola. Mas e se você não tiver? Então, não deixe com que ele tenha dúvidas e leve para frente essas dúvidas. Resolva com ele no exato momento que ele está com aquela dor de barriga. Porque outras situações já aconteceram de parentes mesmo, porque é aquilo que eu falei, amigos e parentes, gente, são os que mais vai se abrir, os que mais vão achar de fato que tem aquela liberdade de falar o que passa na cabeça, sem filtro nenhum. Embora a gente saiba que também não é assim, né? Por isso que eu digo e repito, eu faço esse filtro, eu tenho isso muito certo, e não é só comigo com os meus negócios, é com o de todo mundo, porque a gente tem que ter ciência que negócio é negócio, amizade é a parte. Se você confundir um negócio com uma amizade, não faça negócio com seus amigos e com nenhum parente seu. Porque amanhã ou depois, você tá lá, perdeu os amigos, perdeu os parentes, por questão de negócios, não faz muito sentido, entendeu? Se você trabalha correto, se você trabalha direitinho, deixa reclamar, deixa ter a dorzinha de barriga. Até a gente assim, vamos combinar? Quando a gente tá ali meio de saco cheio, achando que era de um jeito e aí não prestou atenção e é de outro, a gente também fica irritadiço. Se isso acontece com a gente, por que não pode acontecer com o outro? E por mais que a gente receba de uma maneira negativa, porque é chato sim pra gente receber esse tipo de informação, fique sereno, ouça, ouça, ouça e ouça. O melhor que vocês vão ter a fazer é ouvir. Porque é isso que eles estão querendo. Às vezes, só o fato de você ouvir, você já resolveu o problema do seu segurado. Porque ele só queria alguém para poder desabafar. E ele achou por direito ser você. Porque além de ser alguém próximo a ele, mesmo que não seja,
mas você é o corretor, você é o que fechou ali o negócio com ele. Então ele acha por bem falar. E muitas reclamações, inclusive, elas servem para trazer para você algo que você não estava enxergando. Sabe aquelas situações que a gente acha que já explicou tudo lindo, maravilhoso, que tá tão entendível, que sacanagem é essa de agora você vir falando comigo desse jeito e já vai meio que armado. E, gente, não. Às vezes, realmente, a maneira como a gente está falando talvez não esteja tão entendível assim. Eu não sei se eu já falei para vocês alguma outra vez, mas eu tenho aqueles formuláriozinhos de cotação, quando um segurado ou outro me pede cotação, que eu já mando automático para eles, né? Para não ter que ficar digitando as mesmas coisas sempre. E, nossa, eu mandava aquele formulário mais ou menos, acho que por mais de um ano. Aí teve acho que uns 3 meses atrás, veio uma indicação de um segurado que a pessoa queria uma cotação, passei para ela o formulário, expliquei por áudio como é que funcionava, se ela achava melhor responder daquela maneira, ou se ela preferia que eu ligasse. E isso, inclusive, no formulário está dizendo. Mas, mesmo assim, eu afirmo em voz para que a pessoa realmente escolha a melhor maneira para ela. Porém, a gente lida com pessoas, né? E pessoas são pessoas, cada uma com as suas particularidades. Tem umas que são super claras, simples e vai se resolve. Outras nem um pouco, é bem complexo mesmo. E aí essa, eu lembro que logo que eu mandei, ela demorou acho que uns 2 dias mais ou menos para poder me responder. E aí eu fui e mandei para ela de novo: oi, você está com alguma dificuldade? Posso te ajudar nisso? Como que você prefere? Você não tem mais o interesse na cotação? Aí eu lembro que ela me respondeu: porque você não quer falar comigo? Porque você... Eu falei, gente, como assim eu não quero falar com a pessoa? Eu passei para ela, eu dei as opções, eu verbalizei. Eu falei, gente, eu não entendi. E aí, nesse caso específico, ela, achando que estava fazendo bom negócio, inclusive, ela virou para mim e falou assim: tudo bem, eu também tive indicação lá de uma cooperativa e fiz na cooperativa. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí eu fui com a maior calma do mundo, expliquei para ela como é que funcionava, que eu tinha dado abertura para que ela me apontasse qual era o melhor. Afinal de contas, eu não a conhecia. Mas, se uma vez é perguntado, é só responder, que a gente atende da maneira como a pessoa acha melhor. Porque, gente, eu falo, até na cotação vocês vão ter que ter muita paciência, porque tem pessoas que é um melindre do melindre. E aí tentei explicar, inclusive, qual era a diferença de cooperativa, de associação, para uma seguradora de fato, que de repente ela podia ter ali comprado o gato por lebre. Mesmo assim, eu quis dar uma consultoria gratuita para ela. O que eu fiz? Eu só fiz me estressar, porque nesse caso, ela ainda virou para mim e falou assim: que absurdo de profissional que você é. Além de tudo, você tá falando mal do coleguinha. Eu falei, oi? Eu falei, meu Deus. Eu falei, não, primeiro, cooperativa e associação nada tem a ver com seguradora. E eu não tô falando mal do coleguinha. Eu só tô querendo que você saiba exatamente o que você contratou. Mas, é o que eu te disse anteriormente, se você leu o contrato, se você entendeu o que a pessoa te explicou, e se para você é um bom negócio, que ótimo! Mesmo porque se não existissem clientes para esse tipo de negócio, não existiriam as cooperativas e associações. Por mais que você explique, terão pessoas que vão preferir fazer esse tipo do que eles chamam de seguro, que nós sabemos não ser. Gente, não gaste o seu tempo, o seu cartucho com quem tem esse tipo de mentalidade. Porque algumas vezes eu tento, eu me arrisco, mas eu falo, você quer saber de uma coisa? Eu tenho mais aqui focar em quem de fato está querendo ouvir, está querendo fazer o correto, está querendo se segurar, porque a gente trabalha com coisa séria, a gente trabalha com seguradoras que são regulamentadas, a gente sabe da importância
do nosso trabalho, né? De você saber que eles estão segurados de fato, que eles serão assessorados se amanhã ou depois der um problema. Por isso, independente de qualquer coisa, estejam vocês satisfeitos com o trabalho de vocês. Por mais que um ou outro não vai gostar, a frase é verdadeira: não dá para agradar gregos e troianos. Nem o Papai do Céu agradou todo mundo. Quem somos nós na fila do pão, não é mesmo? Só façam o trabalho de vocês com serenidade, com seriedade, tenham paciência, ouçam os segurados de vocês para sempre buscar a melhor solução para eles. Beleza? Eu espero ter ajudado aí, aberto um pouco a mente de vocês. Por hoje é isso. Curte, segue lá a gente no Insta, no Face, no Telegram. Qualquer dúvida, eu recebi uma dúvida aqui no YouTube, mas eu ainda não tive tempo de ler com calma e tentar elaborar a live sobre isso. Então, se você for essa pessoa que me pediu, muito provavelmente, se eu não conseguir fazer na semana que vem, eu tento fazer numa próxima, ou nem que eu te responda no particular a questão que você levantou para mim, tá? Porque na live que eu fiz abrindo sobre comissões, né, os pagamentos, comissões, essa pessoa ela me pediu para eu mostrar na prática, né, fazendo um cálculo de como é que funcionava. E eu tenho que ver como que eu posso fazer isso, porque quando a gente faz um cálculo, abrem ali informações que eu vou ter que colocar, tipo, vai no CPF, né, e isso, numa live, eu acho que ficaria complicado de eu fazer. Mas se eu conseguir fazer um videozinho explicativo, eu jogo ele na internet e depois aponto você, tá bom? E quem mais tiver alguma dúvida desse nosso dia a dia aí louco e quiser, só me mandar ou no direct ou no Insta, que vira e mexe eu abro caixinha de perguntas lá, ou pelo YouTube mesmo. Tá bom, galerinha? Um beijo para vocês, até a próxima quarta. Fiquem com Deus e se cuidem. Esse bichinho não tá de brincadeira, gente. Usem máscara, usem álcool em gel. Se cuidem, por favor. A saúde de vocês é muito importante para todos. Para você, para os seus familiares, para os seus amigos e muitas vezes para pessoas que você nem conhece. Cuide da sua saúde e cuide dos seus próximos, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, César!